Nós hoje vamos falar sobre o tema renovados segundo vossa entrega. Diga comigo, renovados. Não, diga assim, faz de conta que você jantou. Diga, renovados segundo vossa entrega. Amém? Então, você vai ser renovado e você vai ser abençoado, ou seja, contemplado com as bênçãos do Senhor, segundo o nível de entrega a Ele. Então, nós vamos falar sobre isso nesta noite, porque nós queremos, na verdade, falar um pouco sobre a realidade da igreja do Senhor. Amados, nós sabemos que hoje a igreja, ela tem andado muito dispersa. A igreja, ela tem procurado reconhecer que as maiores bênçãos que a pessoa pode receber é uma cura, a prosperidade. Então, tem muita gente que está ligado mais nas coisas passageiras, sabe? Está valorizando mais aquilo que é passageiro do que aquilo que é eterno. E nós precisamos entender o que realmente é preocupante da parte de Deus para conosco. Nós precisamos entender isso. Precisamos. A gente sabe que a igreja tem perdido, aliás, eu acredito que os líderes têm perdido muito o foco da real mensagem. O foco da mensagem da cruz, o foco da mensagem da santificação, o foco da mensagem do comprometimento. E os nossos resultados, eles acontecem, amados, quando nós priorizamos essas coisas. Ou seja, o reino de Deus, quando você busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, quando você foca Deus em primeiro lugar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ser contemplado com os acréscimos. E aí, o livro de 1 de Reis, você vai ler comigo, capítulo 3, a partir do versículo 4, nós vamos ler para entendermos um pouco mais da revelação que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Salomão, ele pede sabedoria a Deus. Olha, preste atenção em uma coisa. Sempre quando você pede alguma coisa a Deus, você vai ter um resultado mais rápido quando você responde a Deus antes da petição. Quando você entra com ações de graça, significa que você está dando e Deus te dá. Ou seja, a gente está dando para receber. A Bíblia diz, é dando que o quê? Então, quando você antecipa o que você quer da parte de Deus, com uma atitude, com uma ação, Deus vem ao teu encontro rapidamente. E eu quero que você leia comigo aqui a respeito da sabedoria de Salomão. Por que foi que Salomão pediu sabedoria a Deus? O que foi que ele fez para ele ter esse privilégio de ouvir Deus falar com ele de uma forma tão linda? 1 de Reis, capítulo 3, de 4 por diante, diz assim: Salomão amava ao Senhor. Aliás, foi o rei a Gibeão, vamos a partir do versículo 3 mesmo. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Diga, alto maior. Amém? Alto maior, a gente pode ver que era o local de maior altura geográfica daquela região, significa. Então, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu quantos holocaustos lá? 1000 holocaustos. Salomão, naquele altar, deitou na presença de Deus, oferecendo ali 1000 holocaustos. Olha que coisa forte. Aleluia. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus:
pede-me o que queres que eu te dê. Você sabia que Deus fala muito através de sonhos, viu? Não ignore muitas vezes que Deus fala através de sonhos, ainda hoje também. Respondeu Salomão, versículo 6. O Senhor diz a ele: pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegiste. Povo grande, tão numeroso, que se não pôde contar, ou que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido o quê? Tal coisa. Amém, queridos? Pode sentar. Meus amados, deixa eu perguntar uma coisa aqui a você, e eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. Você não precisa dessa resposta a mim, você vai dar essa resposta a você mesmo. Se eu chamasse você, hoje à noite aqui à frente, se eu dissesse para você: vem aqui, eu quero que venha a este lugar agora, para compartilhar conosco, qualquer pessoa que tenha um testemunho a dar, você que tem um testemunho para dar diante das pessoas, por algo que Deus fez grandioso da sua vida. Você sabia que a maioria de vocês ficariam sentados aí no lugar? Não viria. Talvez viesse 1, 2, 3. Porque a maioria das pessoas, elas acham que um grande testemunho é o testemunho da casa própria, é o testemunho do carro próprio, é o testemunho da construção, da reforma, do emprego, da empresa que abriu. Muitos acham que o grande testemunho são as conquistas dessa vida, aquilo que é passageiro. E nós sabemos que o grande testemunho que nós temos a dar, o grande testemunho das nossas vidas, ainda não são essas coisas que são passageiras. O maior testemunho que nós podemos dar para Deus ou diante de Deus e diante das pessoas, é a respeito da nossa salvação. A minha salvação e a sua salvação é o maior testemunho que você e eu nós podemos dar. Então, muitas vezes, nós estamos esquecendo o que é o essencial, o que significa o Evangelho, o que é o Evangelho de verdade. O Evangelho não é você testemunhar apenas os acréscimos que Deus quer te dar, ou que Deus pode te dar. O Evangelho, na verdade, é você testemunhar daquilo que Deus fez pela sua vida. O Evangelho é isso. E muitas vezes nós achamos que o Evangelho é simplesmente testemunhar cura, testemunhar prosperidade, testemunhar que era solteiro e agora arrumou uma pessoa do chão. Isso faz parte de algo que está no contexto da palavra. Se você analisar Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, quando você busca a Deus, quando você se compromete com Deus, Deus se obriga, preso ao que está na sua palavra,
a responder segundo o que você responde à palavra. Quando você escuta uma mensagem, como você está escutando hoje à noite aqui, e você não coloca em prática o que você vai ouvir, você não estará respondendo a Deus. Então, à medida que você responde o que você escuta na igreja, à medida que você responde uma ministração como você está ouvindo hoje à noite, e você coloca em prática o que você ouviu, é um achegar-se a Deus. A Bíblia fala sobre achegar-se a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. À medida que eu respondo o que eu aprendi e coloco em prática, eu estou ativando a minha fé. E a minha fé, para ser ativada, depende único e exclusivamente da minha parte agora, porque Deus já fez o que eu preciso fazer para que haja mudança na minha vida, para que haja transformação, para que haja respostas de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 2:8, o que é que o Senhor nos fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça somos salvos mediante o quê? A fé. Aí ele diz: isto não vem de vocês, não vem de vós, é uma coisa que vem de Deus, é algo que vem de Deus, é um dom que Deus te dá, essa fé, para você responder a Deus, aquilo que Ele deu, eu tenho que agir. Então, quando Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Ele está dizendo assim, a fé que Ele te deu, você a tem para você glorificar a Ele, através daquilo que Ele te deu, porque a fé que Ele deu, colocada em prática, segundo o que você aprende, é uma resposta a Deus, e Ele se obriga a se levantar do seu trono e responder a você. Ele diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele, sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Olha, a responsabilidade da fé que eu preciso estava em Deus, está em Deus. Ele passa para mim essa fé. E a responsabilidade minha em agradar a Deus é usar a fé que Ele me deu. A fé que Ele me deu é uma fé que ela é simplesmente perfeita. Diga, a fé é perfeita. Então essa fé perfeita, Ele me faz com que eu haja se eu me levantar e reagir. E Ele diz que essa fé, ela, para ser uma fé em que seja ativa, ela tem que ter as obras. Porque a fé sem as obras é o quê? Morta. Mas espera aí, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Aí o versículo 9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie. E alguém, quando não sabe essa interpretação, diz, eu não preciso fazer, na graça de Deus já fez tudo por mim, e eu não preciso fazer mais nada, é só tomar posse, é só ficar aqui no bem bom. É verdade, uma meia verdade. Realmente Jesus fez, mas requer a minha resposta acerca daquilo que Jesus fez, e essa resposta é a resposta que eu dou segundo o que está na palavra de Deus, colocando essa palavra em prática. Então vamos lá, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Ele que nos dá. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, né? Que aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia não diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Então eu recebo de Deus, respondo a Ele através das minhas obras. Mas pastor, não diz que não por obras, essas obras que ele está dizendo, a sua salvação não dependeu das obras suas. Que tem gente que fala na reencarnação. Aquilo são obras que as pessoas dizem, eu vou aperfeiçoar um espírito iluminado, até chegar um espírito iluminado. Então a morte de Jesus era em vão. Ou algumas pessoas dizem, eu vou dar muita esmola, eu vou fazer muito por onde eu merecer. Meu irmão, veja só, Jesus te salvou para as boas obras,
E Ele não salvou você para você achar que o que você vai fazer é o que vai te salvar, mas é o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós que nos traz essa salvação. Então, Ele diz não por obras, ou seja, você não é salvo pelo que você fez, mas você é salvo também porque Jesus fez por você e deu a fé que você precisa, e agora você precisa entender o que diz a palavra de Deus, que a fé, essa fé, Ele diz assim, que eu preciso sim ter obras da fé. A Bíblia diz que se eu digo que tenho fé, mas eu não demonstro as obras, então essa minha fé é uma fé que é vã. E aí ele diz claramente onde nós precisamos descobrir, ter essa revelação dentro do nosso coração, que não, quando o Senhor fala sobre você agir materializando a fé, Ele está dizendo justamente que é através de minhas ações e de algumas entregas minhas que eu ativo a ação de Deus em minha vida através de uma fé, e essa fé é justamente a fé com manifestações físicas. Deus olha para mim e para você, e através das manifestações físicas é que vai demonstrar se eu estou com a minha fé em ação ou não. Aí quando você diz assim, mas na graça o Senhor já fez tudo, eu não preciso me preocupar, porque na graça eu só agradeço e posso viver de todo jeito. E, entre aspas, eu até entendo quando as pessoas dizem, não é viver de qualquer jeito, mas tem pessoas que dizem, eu não preciso mais ser uma pessoa que tem uma vida de santidade, porque eu não sou mais escravo do pecado em Cristo, todos os meus pecados são perdoados. Eu não preciso mais ser aquela pessoa, não preciso nem de participar dos cultos, porque a igreja sou eu. Na graça Ele me deu tudo e Ele diz que eu sou a igreja. Aí a pessoa, ela generaliza de uma forma tão errada, que ela não precisa fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que a fé sem as obras é o quê, pessoal? Diga comigo bem forte. A fé sem as obras é morta. Que obra é essa? São as respostas. Desde a antiga aliança nós vemos isso. Desde a antiga aliança nós podemos ver essas coisas. Quando Salomão, ele sacrificou 1000 holocaustos, Salomão, ele pegou o reinado da mão do seu pai. O reinado da mão do pai. E eles estavam passando um momento difícil em Israel. E aí o cara vai fazer uma coisa, e que eu acredito que balançou as estruturas de quem estava em Israel naquele tempo. Porque quando se está passando um momento difícil, o Davi, ele pedia o conselho diante de todos os seus súditos, e eles diziam, olha, os conselheiros diziam, Davi, que tal agir dessa forma? Davi juntava a mente dele, a sabedoria dele, junto com os conselheiros, para que resolvesse o problema de Israel. Agora imagina, Davi vem de um problema sério com um dos filhos dele, que queria tomar o trono, e aí quem entra no lugar de Davi não foi aquele filho que estava querendo, porque aquele filho, ele terminou morrendo. Não foi aquele filho que estava querendo tomar à força o trono do pai. Quem entrou foi Salomão, que Deus é quem tinha consagrado Salomão a isso, levantado Salomão a isso. Olha para mim, preste atenção. O que foi que aconteceu? Quando Salomão toma a posse do reino, ele é empossado. Israel estava passando um momento difícil, irmão. Não tinha essa riqueza de muito gado, de muita. Então os caras aconselharam o seguinte: olha, nós temos aí, tem um estoque aí de 1000 cabeças de animais e algumas coisas mais. Salomão parece que ele fez uma loucura. A Bíblia diz que Salomão subiu ao monte mais alto
E ele levanta os sacerdotes dele junto, e eles vão para um lugar, que é justamente esse monte mais alto em Gibeon, e aí ele vai e oferece naquele altar as cabeças de animais que eles tinham praticamente em estoque. Porque eles vinham numa época muito difícil, já estava passando um tempo difícil. E praticamente é como tudo que eles tinham, eles chegaram ali praticamente, entre aspas, tudo que tinham, eles chegaram e o Salomão, feito um louco, sacrificou o holocausto ao Senhor. O que significa isso? O holocausto tinha que se matar o animal e tinha que queimar até aquele bicho virar cinza. Então não sobrava para ninguém nada, tudo era queimado. Eu acredito, eu imagino algumas pessoas que analisaram o que Salomão fez, gente que tem a ótica natural, que deve ter pensado, cara, nós já temos um estoque pequeno de animais, e o nosso rei inventa de sacrificar, queimar. Como fica a situação das pessoas? Muita gente precisando, mas o Salomão não quis saber quantas questões do que estava acontecendo naquele momento, na necessidade. E a Bíblia diz que Salomão, ele queima os animais, ele oferece 1000 holocaustos, 1000 holocaustos. Ele oferece, ele queima todos aqueles bichos para agradar ao Senhor. O que nós podemos trazer como lição para a gente sobre isso? Eu disse para você que a fé, ela tem que ser materializada. Você tem que materializar sua fé, porque se você não materializa a sua fé, você está confessando algo que é vã. A igreja hoje precisa entender que as leis espirituais não mudaram não, irmãos. Quando o Senhor fala sobre dízimo, sobre oferta, Ele está falando sobre materializar a sua fé. Quando o Senhor fala sobre você ganhar almas, Ele está dizendo para você materializar a sua fé. Quando Ele está falando sobre você trabalhar para o reino de Deus, Ele está dizendo sobre você materializar a sua fé. Nele. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. O que significa isso? Aquilo que eu faço, Deus me retribui. Então Salomão, ele entendeu que o sucesso do reinado dele começaria, ele teria que começar, aliás, de forma certa, de forma correta. Então ele começando, já oferece de cara 1000 holocaustos. Você vê que Davi, por mais que temesse a Deus e tal, e Davi fez tanta coisa linda, mas você não vê a Bíblia falando sobre Davi tendo uma resposta de Deus tão rápida em coisas como Salomão teve aqui. Olha o que foi que Deus fez com Salomão. A Bíblia diz que quando ele oferece aquele holocausto, os 1000 holocaustos, o Senhor começa a mostrar, na verdade, aqui Deus nos dá o exemplo, como Ele responde rápido quando você manifesta a Ele. Os holocaustos que Salomão entregou foram holocaustos de sacrifício. O que é o sacrifício? Sacrifício é aquilo que dói. Então, Salomão, ele ofereceu aquilo que faria falta. Poxa, pastor, Então, ele chegou depois a oferecer 120 mil, 200 e tantos mil, mas aqui foi o começo. Foi selado com 1000 holocaustos de santidade, de sacrifício, e foi isso que chamou a atenção de Deus. Então, quando você oferece alguma coisa a Deus, que não chama muita atenção de Deus, observe que o seu resultado é igualzinho o resultado da maioria das pessoas, sem resultados. Quando você é uma pessoa que diz, Senhor, eu vou sacrificar o meu tempo, Senhor, eu vou sacrificar minhas finanças, Senhor, eu vou sacrificar o meu tempo de sono,
Senhor, eu vou algo que você sabe que as pessoas não fazem. As pessoas não costumam fazer. Os normais, eles têm os resultados de todos os normais. Observe que a maioria das pessoas, até na igreja, são pessoas que não têm muito resultado. Elas participam de um culto, uma semana, 2, um mês, 2, 3. Elas participam 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja. Elas não veem mudança na família, na vida, em muitas áreas de suas vidas. A igreja precisa entender, a igreja precisa aprender que quando você sacrifica o que incomoda a sua carne, quando você dá a Deus aquilo que vai doer em você, é justamente isso que vai fazer o braço de Deus, a mão de Deus se mover ao seu favor. E quando Salomão fez isso, foi quando Deus logo viu a ação do cara e disse: não, que coisa extraordinária. E a Bíblia diz que o Senhor disse, assim que ele ofereceu, porque você sabia que Salomão era muito novinho quando ele assumiu o trono de Israel? A Bíblia relata aqui que ele diz que, olha, Senhor, eu não passo de uma criança, versículo 7. Mas o Senhor fez uma pergunta a ele: o que é que você quer? Pede-me o que queres que eu te dê. Versículo 5. O Senhor aparece a ele. Depois de quê? Diga comigo, depois do sacrifício. E aí o Senhor diz: o que é que você quer? E ele pede o que, gente? Entendimento. Discernimento entre o bem e o mal, para saber conduzir as pessoas. Amados, você sabia que nós precisamos fazer isso? Pedir a Deus discernimento para você conduzir sua casa, sua família, seus negócios. Talvez você não tenha tido a prosperidade que você merece ter e que está à sua disposição, porque você ainda não pediu a Deus sabedoria, o Espírito Santo, capacidade de você ter como desenvolver o trono que Deus te deu. Você é rei e Ele está dizendo que você está reinando em vida. E muitas vezes nós estamos reinando de uma forma errada. De uma forma errada. Quando o Senhor disse: peça o que você quer, e aí Ele diz, versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? E a Bíblia diz, versículo 10, essas palavras agradaram a quem? Ao Senhor. O Senhor não deu a Salomão apenas o que ele pediu. Observe aqui no versículo 11, o Senhor diz assim: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza. Observe que Salomão não estava preocupado com riqueza. Não pediste nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, ou seja, dando sabedoria, dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve, nem Davi, teu pai, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Irmão, Salomão era tão rico, Deus tornou Salomão tão rico, que segundo o que você estuda, o que os estudiosos falam, que um homem hoje, com o potencial de grande riqueza no mundo, teria que viver 12 vezes o tempo de Abraão, ou o tempo de Salomão, para obter a riqueza que Salomão obteve durante os dias de sua vida. Qualquer homem hoje teria que viver 12 vezes o tempo de Salomão, com a sabedoria, com a inteligência, para ter a riqueza que Salomão teve. Olha como Deus é incrível.
Mas isso nós temos revelação dentro disso. Quais são as revelações que nós podemos tirar? Primeira coisa, você precisa entender que Deus, Ele não deixa você fazer alguma coisa para Ele, para isso ficar barato. Deus não deixa você oferecer alguma coisa para Ele, para isso ficar barato. Deus, Ele nos retribui. Em uma semente que nós plantamos, Ele nos dá 30. Amém ou não amém? Ele diz mesmo, a 30, a 60 e a 100, por quantas sementes? Uma. Dependendo do tipo de semente que você planta, que a semente é aquela que sai de seu coração, você vai plantar, dependendo do seu coração, Ele vai te dar 30 segundo a semente que você plantou. Eu não sei mais ou menos como é que fica isso, mas é mais ou menos assim. Eu tenho um coração bom. Valdir tem um coração melhor do que o meu, exemplo. E Eduardo tem um coração mais excelente ainda. A mesma semente que eu plantei, coração bom, o Senhor vai me dar 30. Valdir tem um coração ainda melhor do que o meu. Ele é mais liberal, plantando a mesma semente, 60. E é Eduardo, porque tem um coração com mais excelência do que o meu de Valdir, 100 por 1. A intenção do seu coração pesa. Aquilo que nós fazemos na obra de Deus pesa. Às vezes eu fico olhando assim, entre eu e a minha esposa, a gente trabalhando juntos. Eu vejo que ela é aquela pessoa mais dada do que eu. Eu não sei se é porque tem aquela unção de mãe, né? Então é muito mãezona demais. Aí às vezes eu até brinco, eu digo, então acho que tu tem 100 e eu só tenho 30. Mas o Senhor, Ele quer que nos deixar claro uma coisa: ninguém que planta no meu reino fica sem resposta. E quando eu digo planta, eu estou falando sobre tudo, irmão, que você faz para o Senhor. Desde a sua oferta, desde o seu dízimo, desde a sua oferta de sacrifício, desde ofertas alçadas, votos que você entra, desde a célula que você dirige, a célula que você participa, desde o trabalho que você se entrega na célula que você participa. Irmãos, é o como, diga comigo, é o como. Como eu estou entregando? Qual o sentimento que existe por trás da minha entrega? É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a mão de Deus agir ao meu favor. Se você é um anfitrião da célula, como é que é a entrega da sua casa para as pessoas que chegam na sua casa? Como é que é você como anfitrião? É um prazer que você tem em receber seu líder de célula, ou aquele líder de célula e os seus irmãos, ou você tem aquele, ai meu Deus, hoje é célula lá. Qual tipo de colheita que você quer ter? 30, 60 ou 100? Então, a motivação do seu coração fará Deus te dar resposta segundo o que você sente. Agora, irmãos, olha para mim. Imagina quem não planta nada no reino de Deus. E quando eu digo não planta nada, é em termos gerais. Dízimo, ofertas, entrega, se doa na sua casa, se não doa, se abre a porta da sua casa, se não abre, se participa de uma célula, se não participa, se participa dos cultos, se não participa. Satanás, ele tem estratégia muito top para tirar você da vontade do Senhor. Todas as vezes que você arruma um negócio que tira você do propósito da adoração, do sacrifício, por mais que você esteja ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo e você está perdendo bênçãos. Quando alguém chega para você, encarrega você de tirar você de um culto, de desviar você do propósito de estar em um culto, ele está roubando o objeto de adoração. O seu sacrifício naquela hora ali. Quem sabe aquele holocausto que você poderia render ao Senhor, e aí você não rendeu. E aí às vezes a gente pede a Deus, Senhor, olha para mim, e nós não vemos resposta. Lembra do tradicional, a igreja vem, as pessoas vêm e ficam sem resposta, e a vida passa.
Pastor, eu tenho orado tanto, minha família não muda, as coisas não acontecem, eu não vejo milagre, não vejo nada na minha vida. E tem gente que se revolta com Deus. Ora as bolas, eu já pedi tanto um homem de Deus na minha vida, uma mulher de Deus. O que vier agora eu abraço. Bom, está aí, se dana logo tudo de uma vez só. Por quê? Porque a pessoa, ela esquece, amados, sacrifício é a tua manifestação física para com Deus, segundo aquilo que você entrega a Deus. A fé que Deus te deu, Ele quer resposta dessa fé, e essa fé, se não tem materialização, ela não tem obras, e essa fé é morta, e a gente precisa entender esses detalhes. E aí o Senhor começou me falando, filho, Salomão se tornou o que ele colocou no altar. Essa frase é muito top, né? Salomão se tornou o que ele colocou no altar. Nem o seu pai Davi foi tão rico como Salomão. Entenderam agora? O sucesso de Salomão foi enorme, irmãos. O sucesso de... Agora, por quê? Ele se tornou o que ele colocou no altar. Você vai ser aquilo que você coloca no altar do Senhor. A oferta de Salomão foi 1000 holocaustos quando ele assumiu o trono do seu pai. Como eu disse para vocês, era um tempo de crise, era um tempo de dificuldade, mas Salomão, ele entendia o poder que existia no sacrifício. Salomão, ele não olhou para essa dificuldade. Salomão, ele deu todo o resto do gado que tinha lhe sobrado, entregou como holocausto, entregou ao Senhor como 1000 holocaustos. Foi isso que chamou a atenção de Deus. Então observe, depois que ele oferece o holocausto, os 1000 holocaustos, foi que o Senhor perguntou, o que queres? Olhe para mim, você não precisa ficar preocupado muito com o que você vai ter, você se preocupa com o que você entrega a Deus. E quando você entrega a Deus, Ele é quem vai dizer para você o que é que você quer. Pastor, é sério? É sério. Sabe por quê? Deixa eu te falar mais. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço e além daquilo que eu penso. Eu já tive tantas experiências de pensar em algo que eu preciso e surgiu. Até a ponto que eu fiquei escandalizado. Disse, rapaz, eu recebi tão rápido, eu pensei nisso, Deus já me deu. É o seu nível de entrega, de sacrifício na obra de Deus, é o que vai fazer Deus se mover ao seu favor. Então, enquanto você é aquela pessoa que se deslecha com cultos, você é uma pessoa que vende os cultos por um projeto de negócios, e você pode fazer o outro horário. Eu sei que existem pessoas que precisam, necessitam, trabalham, feito acontece, como eu vejo a irmã Edjane e outras pessoas que são pessoas profissionais aqui na área de saúde, que são escaladas, e elas têm que cumprir o horário, e outros também que têm compromisso aqui. Mas tem gente que vende o culto por qualquer porcaria, por qualquer coisa, por agradar a fulano, a ciclano. O ciclano chega para você e diz, dá para tu fazer um favor para mim? Aí você pensa, puxa, meu Deus, eu vou ter que faltar no culto. Se eu fizer esse favor, eu vou ter que faltar no culto. Mas eu vou fazer porque é chato, né? Se eu não fizer, ele vai ficar achando ruim, vai achar ruim, eu vou desagradar ele. Importa agradar ao homem do que agradar a Deus. Amém? É assim que a palavra fala? Importa agradar a quem? Então, quando você vem do horário do seu culto por qualquer coisa, lembre-se que você está perdendo a oportunidade de dar um holocausto ao Senhor. E aí você vê dificuldades acontecendo na sua vida. Meus amados, quando Deus começou me mostrando isso, eu disse, meu Pai do céu. Eu me acordei hoje, era 5 horas da manhã. Não, era menos, 4 e pouco. Eu e a pastora. E a gente ficou conversando e tal. E aí eu fui estudar, ler a palavra de Deus sobre essas coisas, analisar. Fiquei até 7h38. Eu fiquei pensando, meu Pai. E o Senhor disse, eu quero mais de você. Eu quero mais de você.
Você tem oferecido muito pouco para mim. E eu quero que você leve a minha igreja a uma consciência que a minha igreja precisa ter esse compromisso de se entregar mais, de se envolver mais. Eu não sei como é o seu envolvimento no seu ministério, no seu chamado. Todos nós temos chamados aqui. Ninguém está isento. A Bíblia diz que Ele nos deu ministério, Deus nos deu ministério, todos nós temos um ministério. Diga comigo bem forte, eu tenho um ministério. Esse ministério é o holocausto da sua vida hoje, irmão. Quando você não atende o seu chamado, você está impedindo de ser abençoado. É você quem impede as bênçãos de Deus sobre sua vida. Êxodo 23, 25 diz o quê? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele o quê? Abençoará o vosso pão e a vossa água. E o que é que Ele faz mais? Ele tirará do nosso meio as enfermidades. Ele nos prosperará em tudo quando nós servimos. Holocaustos. Está entendendo agora? Quem está entendendo, diga amém. Lembra do QR Code? Hoje não é a ficha que caiu, não. É o QR Code. Ativou. Pá. Coloca o teu QR Code. Ativou o QR Code. Na mesma hora, pastor. Então é isso que você precisa entender. Porque muitos de nós não estamos tendo resposta de tantas coisas que nós precisamos, porque nós estamos nos desleixando. Os nossos holocaustos, os 1000 holocaustos que o Senhor está cobrando de nós, o culto que você falta, a célula que você falta, a célula que você não quer mais fazer parte dela, a célula que você entregou, o seu ministério que você não está indo avante, são holocaustos que nós não estamos entregando. Nós estamos perdendo a oportunidade que Salomão teve. Na hora que Salomão teve a oportunidade dele entender, ele disse: eu vou dar o meu melhor, 1000 holocaustos. Salomão, você está doido? A gente só tem esse gado. Não importa, queima tudo. Eu vou dar 1000 holocaustos ao Senhor, e não faltará. Você vê, você começa lendo a Bíblia, você vai ver quantos milhões, quantos 1000 animais depois o cara chegou a oferecer. Quanta riqueza esse homem teve. Porque ele colocou em primeiro lugar quem? O reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Meus amados, eu disse para vocês, se você quiser 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, abre lá para você, 2 Coríntios 5, 18, abre lá para você entender o que é que você tem. Nós temos, diga, eu tenho ministério de reconciliação. Deus não deixa nenhum isento. Você vai ter que pregar o seu holocausto no meio dos seus amigos. Quando eles olham para você, eles querem ver a luz, o sal que existe na sua vida. A luz que brilha, o sal que dá sabor através do seu testemunho, é um holocausto que você está entregando para o Senhor. Você trabalha, Deus te dá salário, Deus te dá recurso, Deus te dá retorno, Deus te dá finanças. Outro holocausto, seu dízimo. Você trabalha, você ganha, você tem recurso, Deus te dá dinheiro, Deus te dá condições financeiras. Outro holocausto que você tem que oferecer ao Senhor, ofertas. Quem está entendendo? Todas as vezes que nós estamos sacrificando na obra de Deus, a gente tem retorno de Deus. Eu vi esse ano agora, de março até agora, só vitória. Pelo menos eu posso contar isso para você. Deus tem abençoado financeiramente, Deus tem aberto portas, Deus tem enviado, mas envia mesmo. É incrível. E o Senhor diz: filho, eu estou cuidando de você. E às vezes eu chego num momento que eu digo: opa, e agora, tal área? Ele diz: não se preocupa, já estou eu providenciando a semente que estou dando àquele que semeia, que semeará na minha obra e que voltará semente, a semente que ele plantou 100 vezes mais. Você não verá um agir de Deus em sua vida enquanto você for esse crente acomodado. Esse crente que acha que simplesmente é viver essa vida meia boca com Deus.
Segundo Coríntios 5,18 diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. Que nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Fique de pé, por favor. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você percebeu a reação, a ação de Salomão para Deus, para com Deus? Você percebeu que ele conseguiu chamar a atenção de Deus? Os 1000 holocaustos chamou a atenção de Deus através de Salomão. 1000 holocaustos. Agora a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito para Deus que tem chamado a sua atenção? Qual tipo de semente você plantou? A semente que não frutificou? Porque a semente que você planta e ela não multiplica 29, é a semente que não prestou. A semente que você planta e dá 30, 60 a 100 por um, é a semente que chamou a atenção de papai. Pastor, eu tenho feito mais ou menos, mas mais ou menos só te dá um retorno de 29. Você só colhe 29. Eu vou colher a 30, 60 a 100 por um. Eu vou colher 29, 28, 27, 26, 25, 20, 10, 5. São sementes que a gente planta na obra de Deus, no reino de Deus, são as nossas dedicações que achamos que estamos fazendo para Deus e que realmente tem agradado a Deus e que não agrada o Senhor. Aí a gente não vê áreas das nossas vidas prosperando. Respostas de orações nós não vemos. Tantas coisas não estão acontecendo, tantos milagres que nós estamos precisando, tantas ações de Deus, e aí a gente fica sem entender. E agora o Senhor te deu uma resposta. É porque existe a semente que você tem que plantar com bom coração, com bom esforço. Pelo menos a que te dá 30 de retorno. Aquilo que você faz, que dá 30. Interessante é que às vezes o cara está fazendo uma coisa bacana, mas quando coloca ele para fazer outra coisa, ele já faz com má vontade. Aí ele estraga aquela outra. No ministério, às vezes você é um dizimista, está indo bem, é fiel ao Senhor, glória a Deus. Você é um ofertante, glória a Deus. Quanto se fala em um voto, uma oferta alçada, você acha que é para se tirar proveito para o pastor? Eu não vejo necessidade disso. Está aparecendo, aí vai comparar a gente com não sei o quê. Sendo que Deus está querendo fazer uma obra na sua vida, porque é dando que o quê? Você recebe. 1000 holocaustos, amados. Aqueles animais foram oferecidos ao Senhor. Eu imagino pessoas que estavam sitiando Salomão. Para que isso? Para que tanto, se nós estamos num tempo difícil? Não é assim que muitas vezes a tua carne fala. Eu não vou fazer porque eu não posso. Como é que eu vou ofertar se eu não posso? E Deus está te dando. Diga ao seu vizinho, e Deus está te dando. Sabe por quê? Porque se você tirar aquela semente e investir no reino e na obra de Deus, não vai te fazer falta. Mas se você tivesse 1000 cabeças de gado e você oferecesse as 1000 e não tivesse mais nenhuma, faria ou não faria falta? Salomão não quis nem saber. Nosso problema é que nós estamos oferecendo a Deus assim, ó, segurando a corda. Toma, Senhor, um pouquinho e puxando. Você vai num culto, você se firma, aí daqui a pouco você começa relaxando. E aí, está puxando de novo. Você dizima um mês, no outro mês você não dizima. Uma hora você oferta, uma hora você não oferta. É isso que acaba a resposta, que trava a resposta das nossas vidas. E o Senhor nos chama a atenção esta noite.
O que você está fazendo para Ele está sendo bem feito? Você está ouvindo dele, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, irmão, pouco para Deus. Não é montante, não. Para a gente é, para Deus não é. Pouco para Deus é aquilo que eu determinei você fazer, cada uma por vez, você fez bem feito, mas você fez. Como líder de célula, quem é você? A sua entrega como líder de célula. Você está cuidando bem das células, está cuidando bem das pessoas, você tem respondido ao chamado. Como liderado, como congregado da sua igreja, na sua célula, como tem sido o seu envolvimento, como é o seu sacrifício? Ou você é aquela pessoa que se ocupa tanto que diz, eu não tenho tempo para nada mais na minha vida. Irmãos, quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. E você precisa ter muito cuidado nisso. Porque muitas vezes achamos que o tempinho que estamos investindo para alguma coisa, para nós, está sendo bom. E não. Está destruindo a semente que você plantou. Porque a semente precisa ser regada. Um dízimo anda de mãos dadas com uma oferta. Um líder de célula anda de mãos dadas com a boa administração da célula. O participar da célula anda de mãos dadas com você sendo afiliado à sua célula, à sua igreja, e você se dedicar. O líder de célula, eu acho bonito quando o líder de célula diz assim, pessoal, está aqui, para a nossa célula, o lanche e as doações, coloca abaixo seu nome, irmão, daqui a pouco eu vejo, fulano, eu entrego isso, eu entrego aquilo, eu fico só olhando assim, eu digo, meu Deus, por isso que Deus abençoa a sua vida. Mas tem líderes de célula que amargam, ele coloca lá, as doações são isso, ninguém diz nada, e eu vejo o coitado do líder, coloca de novo, irmãos, mais uma vez, amados, quem é que vai poder dar alguma coisa? E os irmãos caladinhos. Aí eu vejo o líder de célula dizendo assim, eu dou o detergente, eu dou os 2 detergentes, eu dou os copos descartáveis. Aí vem outro, aí tem 2 pacotes de copo descartável, diz, eu dou 1. Tudo bem, segundo a sua condição, amém. Mas é isso que eu estou dizendo para nós aqui nessa noite, o seu Espírito Santo diz, olha, o holocausto dessas pessoas precisa chamar a minha atenção. A resposta tem que chamar a atenção. Tudo que a gente tem que fazer para o Senhor tem que ser no espírito de Salomão, de 1000 holocaustos. Bem feito. Vou me dedicar. Vou fazer o melhor. Como obreiro, eu vou ser o melhor, vou fazer o melhor. Eu não vou me desleixar. Ah, pastor, minha camisa não passou, a esposa não lavou minha roupa, não sei o quê. Lava você, irmão. Ela não é tão ocupada. Eu faço isso direto com minhas coisas. A minha esposa diz, mas meu filho, não precisa não, eu lavo. Tem fulana que vem segunda-feira, quinta-feira. Não, eu quero lavar isso aqui. Não custa, não tira o nosso pedaço. Como líder de célula, você já sabe. Como obreiro, sua farda tem que estar pronta, irmão. Chegou do domingo, segunda, até domingo à noite, ou segunda de manhãzinha, já deixa lavadinho, bonitinho ali. Cada coisa que você faz com detalhe, com cuidado, é um holocausto que você oferece ao Senhor. A preocupação, Senhor, eu ganhei R$100, vou tirar logo meus dízimos aqui, R$10, é um holocausto para o Senhor. Meu horário de culto, meu Deus, é um holocausto para o Senhor. Amém ou não amém? Às vezes está tudo prontinho, o Senhor me dá tudo, uma mensagem e tal, eu vou descer, o Senhor diz, desça agora não, eu quero te dizer mais alguma coisa. Aí eu digo, eu passo o rádio para Léo, alguém, começa o culto. E aí vou terminar, anotar alguma coisa a mais que Deus está nos dando. Eu estou antenado 24 horas com o Senhor. Eu me acordo pensando nele, eu fico falando com ele o dia todo, eu vou me deitar falando com ele, pego o meu colarzinho da gratidão. E aí tem gente que estranha, oxe, que rosar é esse, pastor? Não tem nada de rosar aqui é o colar da gratidão. Senhor, obrigado por isso, e vou passando e agradecendo a Deus tudo que Ele tem me concedido. Tudo que eu sei que Ele vai conceder.
A prosperidade que você precisa, eu tenho agradecido ao Senhor. Pai, eu já vejo fulano com o carro dele, eu já vejo ciclano assim, eu já vejo uma igreja forte, eu já vejo um povo trabalhando, eu já vejo uma igreja valente, eu já vejo a igreja que entrega os 1000 holocaustos ao Senhor. Veja a igreja crescendo. Nós vamos sair desse lugar, irmãos. Isso aqui é só um pontapé inicial. Deus vai nos dar um lugar maior. Agora, nós precisamos ter essa consciência de aqueles que oferecem o culto realmente de coração ao Senhor. E esses 1000 holocaustos significam o seu culto. Seu holocausto é o que chama a atenção de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado: o seu holocausto é o que chama a atenção de Deus. Ficar em casa, você que está em casa online agora, e não vir para os cultos por desleixo, por preguiça, por alguma coisa que você arrumou um subterfúgio para ficar em casa, você está falhando com Deus. Você perdeu de entregar um holocausto ao Senhor. A menos que você está doente, tem algum problema, tem alguém doente em casa, a menos que está trabalhando, a menos que tenha algo que você realmente diz: pastor, eu tive que ficar em casa. Então, cuidado. Não fique em casa por desculpas, subterfúgios, que são desculpas falsas. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor: Pai, nos dê um coração cada dia mais compreensível. Nos dá um coração sábio, Senhor. Me faz ser como Salomão, Senhor, que realmente o desejo dele foi se voltar para Ti. Pedir sabedoria. A primeira coisa é entregar o melhor que ele tinha, Senhor. E, meu Deus, ele se entregou a Ti quando ele entregou o que ele tinha de melhor. Porque quando ele materializou ali a sua oferta nos 1000 holocaustos, ele estava dizendo: é a minha fé. A minha fé tem obras. Eu demonstro as obras, respondo aquilo que eu entendo, o que é cultuar, o que é se entregar ao meu Deus. Nos dá, Senhor, esse coração, esse sentimento, essa vontade, Pai, de se entregar, de se envolver, de se comprometer contigo. Diga a Ele: Pai, me dá, Senhor, um coração comprometido a cada dia. Diga: eu decido em nome do Senhor Jesus Cristo a ter esse coração sábio, a viver como realmente Tua palavra diz, comprometidos contigo, com o Teu reino. Em o nome do Senhor Jesus. Diga amém.